Bem, agora nós vamos começar a nossa quarta aula, EAD, de teoria espectral, né? Em que a gente vai falar da métrica de Hausdorff, né? A métrica de Hausdorff é uma maneira de você medir a distância de compactos, né? De conjuntos, né? Uma distância mesmo, né? Porque como nós sabemos, a distância entre conjuntos, ela não é uma distância, né? O que quer dizer que as caixas pretas dos aviões que são laranjas, quer dizer que não são caixas? Não, pois é. Assim como as caixas pretas são laranjas, mas não quer dizer que elas não sejam caixas, a distância entre conjuntos não formam uma distância, né? Imagine um ônibus, conjunto com a cara de um ônibus no estacionamento. Aqui você tem um carro e você tem outro carro aqui, ó, né? Então olha só, a distância entre cada carro e o ônibus é bem pequenininha, né? Então a distância entre esses dois carros é enorme. Então se você for somar esta com esta, dá menor do que a distância entre essas duas, em termos de conjuntos. Então a distância entre conjuntos, de fato, ela não é uma distância, certo? Mas é possível sim você definir a distância entre dois conjuntos compactos quaisquer, certo? Que é a chamada distância de Hausdorff, né? Então, para que a gente quer ver isso? Que a gente quer ver que a gente vai mostrar, né, que o espectro ele varia semicontinuamente, né, com respeito à distância de Hausdorff, né? O espectro é um compacto, então quando você varia o operador A, né, ele varia semi-continuamente com respeito ao operador, né, no que diz respeito também à métrica de Hausdorff, né? Você varia continuamente o operador, né? O operador varia continuamente, você varia o operador, você varia semi-continuamente o espectro. Isso vale igualmente para as possíveis componentes espectrais de um espectro, certo? De fato, a distância de Hausdorff a gente define para compactos não vazios, né? Então, seja x um espaço métrico, né? Lembrando que é uma epsilon vizinhança. Uma epsilon vizinhança, se você tem um conjunto qualquer, vamos desenhar aqui o K, né? É um conjunto, proporcional, tem cara de K. A epsilon vizinhança dele, né, é o conjunto dos pontos do espaço que estão à distância epsilon de algum ponto deles, né? É isso aqui, né? A distância é menor do que epsilon, né? Então, a gente define a distância de Hausdorff entre dois compactos da seguinte forma: a distância de Hausdorff entre K e K-chapéu, dois compactos, o ínfimo dos épsilons está o quê? A epsilon vizinhança de K contém K-chapéu e a epsilon vizinhança de K-chapéu também contém K, o mesmo epsilon, né? Então, o ínfimo desses épsilons. E a primeira proposição que a gente tem é que isso de fato é uma distância, uma métrica, né? Então, o primeiro aspecto é que, bem, claro que a distância de Hausdorff de K a K é zero, isso é óbvio, né? Todas as vizinhanças epsilons de K contêm a vizinhança, tem K, né? E vice-versa, que é o K com K, mas ainda mais, se a distância de Hausdorff, que a gente está denotando por DH aqui, né, de K a K-chapéu for zero, a gente chega à conclusão que, veja, lembre-se que todo compacto ele é a interseção das suas epsilons vizinhanças, certo? Então, como K-chapéu, por exemplo, é igual a interseção para todo epsilon maior do que zero de K-chapéu epsilon, né? Essas coisas são encaixantes. E, né, se a distância é zero, cada epsilon vizinhança dessas contém o K, certo? Então, automaticamente K-chapéu contém K. Se você troca o papel de K e K-chapéu, K contém K-chapéu, certo? Deixo como exercício para vocês perceberem que essa igualdade aqui é verdadeira, ok? Ou seja, que todo compacto ele é a interseção das suas epsilons vizinhanças, certo? Então, a segunda propriedade métrica é a simetria, né? Isso é óbvio porque a definição já é simétrica em si, né? Tanto faz você na definição
de DH, desse conjunto que está aqui, você pegando índice, você trocar o papel de K e K chapéu, dá na mesma. Então, a simetria não é problema. A terceira coisa é a desigualdade triangular. Essa aqui, como é a ideia dessa desigualdade triangular, antes da gente fazer a conta, certo? Digamos, eu vou desenhar aqui o K, aqui eu estou desenhando como se, por acaso, o K tem a cara de K mesmo. Aqui eu vou desenhar o tio, o K-tio, então eu vou desenhar só o tio para dizer que é o K-tio, certo? E aqui eu tenho, né, deixa eu desenhar assim meio estilizado para não ficar muito na cara, aqui é o K-tio, né, tipo tá assim, né, K-tio, pronto. E aqui tem o chapéu, certo? Eu quero mostrar que a distância H de K, K chapéu, né? Ou seja, tá aqui para cá, né? Vou botar até assim, meio assim, para não ficar muito na cara que é o tio. Mas isso é o K, K tio, são três conjuntos, né? Então, como é que eu faço, né? Ora, veja só, a distância de K, K tio, quando você tem a distância de K, K tio, em particular você tem uma vizinhança aqui de K tio, de K, né? Ou aqui não está boa a vizinhança, porque é epsilon vizinhança, né? Então teria que ser bem maior. Mas de alguma maneira é um dentão assim, que contém esse fulano, certo? A distância de K tio a K chapéu, em particular, implica que existe um epsilon, então existe é um valor, né? Se eu somar delta, né? Lógico que tudo isso é a menos de delta, porque estamos com o ínfimo, né? Então se você pegar a distância de K a K tio mais delta, ela é uma vizinhança, ela dá uma vizinhança, né? Essa vizinhança com esse tamanho, de D de K até K tio, dá uma vizinhança que contém um K tio, a vizinhança de K contém um K tio. Se você pegar a vizinhança de K com esse tamanho, né? Mais um deltazinho para dar um espaçozinho, né? Então aqui, isso que eu acabei de desenhar, é o K, né? É a vizinhança de K a K tio, certo? Mais um delta sobre 3, ou como você queira, delta sobre 2, eu gosto muito do sobre 3 sempre. Se você olha de K tio para K chapéu, também dá aqui uma outra vizinhança, que eu sei lá como é que eu desenho, mas enfim, tá. O exemplo é meio mal, lógico que não é assim, mas essa aqui digamos que seria a distância, a vizinhança K tio de K tio, K chapéu, mais um certo delta sobre 3 que a gente... Esse delta sobre 3 é um delta arbitrário, eu posso escolher o delta tão pequeno quanto eu queira, certo? É só por causa do ínfimo que eu estou botando, né? No fundo, que isso aqui é basicamente essa vizinhança. Então, se você for olhar bem, essa distância já contém... Essa distância, essa vizinhança aqui já contém essa fulana. Se eu somar esse espaço aqui, se ela já contém, se eu pegar a distância, aí vai ser um grande dentão, em que eu somo, né? Quando eu pego aqui eu vou pegar a vizinhança da vizinhança, ou seja, se eu pego K, D de K, K tio, o mais delta sobre 3, eu já contenho essa fulana, certo? Mas eu sei que essa fulana, se eu pegar essa vizinhança, né, eu sei que isso contém o K tio, né? Mas se eu acrescento a isso acrescento o que? D de K tio, mais uma coisa, mais K chapéu. Delta sobre 3 continua, lógico, mais delta sobre 3 e tem um outro delta sobre 3, né? Então se eu acrescento, aqui eu deveria ter botado mais delta sobre 3 aqui, mais delta sobre 3 e acrescento isso aqui contém, claro, né, a vizinhança de K tio, K chapéu, perdão, isso, o que eu acrescentei? Isso, delta sobre 3, a qual contém K chapéu, ok? Né? Ou seja, se eu
cresço, se essa vizinhança contém esse, se eu acrescento ainda mais, então, e essa outra vizinhança contém esse de cá, se eu acrescento a essa vizinhança que contém esse, eu amplio essa vizinhança no tanto que eu precisava ampliar a vizinhança desse de cá para conter esta, eu acabo fazendo com que a vizinhança maior contenha essa chapéu, né? Então eu faço isso e posso fazer o contrário de Cá-chapéu, certo? De Cá-chapéu para tocando os papéis de Cá-chapéu e de Cá, certo? Então multi-multi com multi-multi, eu chego também à conclusão que vale também isso. Cá-chapéu, vizinhança DK Catil mais D Catil, aqui vírgula, né? Vírgula Catil Cá-chapéu mais 2 delta sobre 3, né? Que tem que somar ali. Isso contém K, né? Eu chego a isso e trocando os papéis de K Cá-chapéu, eu tenho isso. Qual é a conclusão a que eu chego? É que essa porrilhão de coisas aqui, né, na realidade isso aqui, isso é menor ou igual, porque entre todos os épsilons, a distância de K a Cá-chapéu, né, aqui eu esqueci o H, né, H, né, tudo tem H, distância H, que é a distância de Hausdorff, né. A conclusão a que eu chego aqui é a seguinte, né? Que eu fiz o desenho antes, né? Mas a conclusão a que eu chego é exatamente, escrevendo a mesma coisa, eu botei ali delta sobre 2, aqui é quando eu fiz antes, né? Delta sobre 2, é a conclusão a que eu chego, como pela definição de H como ínfimo, é que a distância de Hausdorff de K e Cá-chapéu é menor ou igual, né? O delta é arbitrário, mas então eu ainda não preciso dizer isso, é menor ou igual a distância em H de K a Catil mais a distância em H de Cá-chapéu a Catil, mais um delta. Um delta é arbitrário, boto o delta para zero, eu chego à conclusão da desigualdade triangular, certo? Então o que eu fiz? Eu tenho que uma certa vizinhança da distância de K a Catil contém o Catil, né? A vizinhança de K, né? E bem, mas a vizinhança de Catil, uma certa vizinhança de Catil contém o Cá-chapéu. Ora, se eu amplio a vizinhança de K, que contém o Catil, né, para conter essa vizinhança de Catil que contém o Cá-chapéu, obviamente a vizinhança inicial de K contém o Cá-chapéu. Esse é o segredo, né, o truque para provar a desigualdade triangular, bem simples, né? Então isso aqui prova a desigualdade triangular. Aí vem um teorema que é bem mais interessante, é que veja, a métrica de Hausdorff ela é definida na coleção dos compactos de um espaço métrico X, certo? Como está aqui, né? Coleção dos compactos não vazios, né? Se quiser incluir o vazio eventualmente pode incluir, mas ele não interessa, porque geralmente quando a gente tiver a métrica completa, a gente vai querer que quando você tiver uma sequência de compactos, sequência de Cauchy, por exemplo, de compactos dessa métrica de Hausdorff, que ela convirja para o compacto não vazio, né? A gente já tem essa informação, então por isso que a gente nem inclui o vazio nessa história. Quando a gente disser que é completa, a gente já está falando mais uma coisinha interessante, né? Dando mais uma informação, né? Isso é isso. Então a distância de Hausdorff é uma distância em cima da coleção dos compactos de um espaço métrico, né? No caso, espaço métrico X. Então, a gente tem um teorema muito interessante, é que se X é completo, então essa coleção dos compactos, né, com a distância de Hausdorff também é um espaço métrico completo, certo? Isso é o que a gente vai provar na segunda parte da nossa aula, né? Essa parte aqui a gente já vai encerrar agora, para que a gente não tenha um vídeo muito longo.